Olá, meus queridos. Eu sou Dona Conceição. Tenho 73 anos e nasci em Recife, capital de Pernambuco, lá no Nordeste brasileiro. Vocês conseguem imaginar o que é viver por mais de 7 décadas nesse Brasil que mudou tanto? Pois é, tenho muitas histórias para contar. Mas, olha, minha gente, vou compartilhar com vocês algo que transformou minha vida para sempre. Uma história que guardei no fundo do meu coração por muito tempo e que agora preciso libertar. Deixem um like se vocês gostam dessas histórias de vida real. E me contem nos comentários de onde estão assistindo. Olá. Se preparem. Porque o que vou contar hoje mexeu com toda a minha família e com a comunidade onde vivi a maior parte da minha vida, lá nos anos 60 até hoje. Lembro como se fosse ontem. Era uma terça-feira de março. Com aquele calor úmido típico do Recife, o céu estava nublado. Uma chuva fina começava a cair. Como se até o céu chorasse junto comigo. Era o enterro do Augusto. Meu marido por 42 anos. Nossa Senhora! Como foi difícil aquele dia. Mas não apenas pelo motivo que vocês imaginam. Antes de contar o que aconteceu naquele dia, preciso voltar um pouco no tempo, para vocês entenderem melhor quem eu sou e como cheguei até ali. Como dizia minha avó, história não começa pelo fim. Minha filha, começa lá da raiz. Nasci em 1952, época em que o Brasil vivia a euforia do pós-guerra. Getúlio Vargas tinha voltado ao poder, dessa vez eleito pelo povo. Meus pais eram trabalhadores simples. Meu pai, Sr. Joaquim, trabalhava como estivador no porto do Recife, carregando e descarregando navios, que chegavam cheios de produtos importados e saíam carregados com nosso açúcar, algodão e outros produtos. Minha mãe, Dona Severina, lavava roupa para fora e fazia doces para vender nas festas da igreja. A gente morava num bairro simples, mas cheio de vida. Nossa casa era pequena, de tijolos aparentes, com um quintal nos fundos, onde minha mãe plantava ervas e alguns pés de frutas. O cheiro de manjericão e alecrim se misturava com o aroma do café que minha mãe preparava todas as manhãs. Vocês conseguem sentir esse aroma? Pois é. Até hoje, quando sinto o cheiro de café fresco, é como se voltasse para a casa da minha infância. Tínhamos uma vida humilde, mas nunca nos faltou o essencial. E o que mais abundava era o amor? Meu pé. Apesar do cansaço do trabalho pesado, sempre encontrava energia para me colocar nos ombros e me levar até a praia nos domingos. E minha mãe? Meu Deus do céu! Como aquela mulher era forte. Trabalhava o dia inteiro, mas à noite ainda tinha disposição para nos contar histórias que trazia da sua infância no interior. Éramos 5 irmãos. Eu, a mais velha. Depois vinha João, Antônio, Maria e o caçula, Pedro, como irmã mais velha. Desde cedo, aprendi a cuidar dos mais novos, enquanto meus pais trabalhavam. Era eu que me esquentava a comida, ajudava nas lições de casa e colocava ordem na bagunça. Talvez por isso sempre tive esse jeito maternal, sabe? Na nossa rua, a vida acontecia do lado de fora. As portas ficavam abertas. As crianças brincavam juntas. Os vizinhos compartilhavam o que tinham. Dona Cefa, nossa vizinha, era como uma segunda mãe para nós. Quando minha mãe precisava sair para entregar as roupas que lavava, era na casa de Dona Zefa que ficávamos. Ela fazia um bolo de milho que, Vixe Maria, era de comer rezando. Até hoje tento fazer igual, mas nunca fica com aquele mesmo gostinho. A escola ficava a uns 20 minutos de caminhada da nossa casa,
Lembro que ia sempre descalça, para não gastar o único par de sapatos que tinha, que era guardado para ir à missa no domingo. Estudei até o 4º ano primário, o que já era muito para uma menina pobre naquela época. Minha professora, Dona Helena, insistiu muito com meus pais para que eu continuasse estudando. Essa menina tem cabeça boa pro estudo, disse a ela. Mas a necessidade falava mais alto. Aos 12 anos, comecei a ajudar minha mãe lavando roupa para fora. E, aos 15, consegui um emprego como balconista numa padaria do bairro. A padaria era o ponto de encontro da comunidade. De manhã cedo, já estava cheia de trabalhadores tomando café antes de ir para o serviço. Era lá que se discute a política. Futebol. Se comentava sobre os últimos capítulos da novela. Naquela época, o rádio era o centro de entretenimento das famílias. Lembro que todos paravam para ouvir a radionovela O Direito de Nascer, que fazia o maior sucesso. Mais tarde, quando a televisão chegou em nossa cidade, era um evento ir até a casa de seu Manuel, o único da rua que tinha uma, para assistir aos programas. Foi na padaria que conheci o Augusto. Ele tinha 22 anos. Trabalhava como auxiliar de escritório numa empresa de transportes e vinha todos os dias comprar pão. Alto, de cabelos pretos e um sorriso fácil, logo chamou minha atenção. E parece que eu também chamei a dele, porque cada dia ele demorava mais tempo no balcão, conversando comigo. Ah, meus queridos, o primeiro amor a gente nunca esquece. Não é mesmo? O coração disparado quando ele entrava na padaria, as mãos suando quando ele pegava o troco, o sorriso bobo que ficava no meu rosto depois que ele ia embora. Vocês já sentiram isso? Deixem nos comentários. Quero saber. Augusto começou a me esperar na saída do trabalho. No início, eu ficava envergonhada, porque as outras meninas da padaria ficavam fazendo graça, mas logo superei a vergonha e comecei a gostar daqueles momentos a sós com ele, caminhando pelas ruas do Recife, conversando sobre sonhos e planos para o futuro. Ele vinha de uma família um pouco melhor de vida que a minha. Seu pai era funcionário público e sua mãe, professora primária. Tinham uma casa própria e Augusto tinha até conseguido terminar o ginásio. Quando ele me levou para conhecer seus pais, fiquei nervosa. Será que eles iam gostar de mim? Uma menina simples, sem estudo, filha de estivador. Dona Eulálio, mãe do Augusto, me recebeu com um sorriso cordial, mas seus olhos me analisavam de cima a baixo. C'est un ténor. O pai foi mais caloroso, me tratando como se já fosse da família. Durante o jantar, percebi os olhares de Dona Eulália cada vez que eu cometia algum deslize à mesa. Naquela noite, voltei para casa com um sentimento misto de alegria e insegurança. Será que eu seria boa o suficiente para o Augusto? Será que conseguiria me adaptar ao mundo dele? Nosso namoro seguiu por 2 anos. Anos de descobertas. De passeios de mãos dadas pela beira-mar, de sonhos compartilhados em conversas que duravam tardes inteiras. Augusto falava em se mudar para o Rio de Janeiro. Dizia que lá teria mais oportunidades. Que nunca tinha saído do Recife. Ficava entre o medo do desconhecido e a excitação da aventura. Em 1972, quando eu tinha 20 anos, e Augusto 24. Nos casamos. Foi uma cerimônia simples na igreja do bairro, seguida de uma festa no quintal da casa dos meus pais. Lembro do cheiro de bolo de rolo e do som do trio de forró que animou a festa até tarde da noite. Naquele dia, eu me senti a mulher mais feliz do mundo, vestida com um vestido branco simples que minha mãe e eu tínhamos costurado, uma flor de laranjeira no cabelo
e o olhar apaixonado do homem que eu acreditava ser o amor da minha vida. Começamos nossa vida de casados num pequeno apartamento alugado, não muito longe da casa dos meus pais. Eu continuei trabalhando na padaria e Augusto no seu emprego de auxiliar de escritório. Os primeiros meses foram de pura felicidade, aprendendo a viver juntos, descobrindo os gostos e manias um do outro, fazendo planos. Queríamos ter filhos logo, construir nossa família. Foi nessa época que Augusto recebeu a proposta para trabalhar no Rio de Janeiro, uma oportunidade melhor, com salário maior. Lembro da animação nos olhos dele quando me contou. Conceição, essa é nossa chance de melhorar de vida, disse a ele. Enquanto eu sentia um aperto no peito ao pensar em deixar minha família, meus amigos, tudo o que conhecia. Mas o amor faz dessas coisas com a gente, né? Nos dá coragem para saltar no escuro, para embarcar em aventuras que sozinhos jamais enfrentaríamos. E foi assim que, 1973, pegamos um ônibus com nossas poucas malas e partimos rumo ao Rio de Janeiro, cidade grande, que eu só conhecia pelas novelas e pelas histórias que ouvia. A chegada ao Rio foi um choque. O barulho, a multidão, os prédios altos. Tudo parecia grande demais, rápido demais. Nos instalamos num quarto alugado em Botafogo, um bairro que na época ainda tinha casas antigas e uma vida de bairro que me lembrava um pouco o Recife, apesar das diferenças. Augusto começou a trabalhar numa empresa de exportação e eu consegui um emprego como balconista numa loja de roupas. A adaptação não foi fácil. Sentia saudades da minha família, do calor humano do Nordeste. Até do clima eu sentia falta, no Rio. Mesmo com todo aquele sol, eu sentia um tipo diferente de calor e as pessoas pareciam sempre com pressa, raramente parando para uma conversa despretensiosa como fazíamos no Recife. Mas aos poucos fomos nos adaptando. Fizemos alguns amigos, principalmente outros nordestinos que, como nós, tinham vindo tentar a sorte na cidade grande. Nos fins de semana, íamos à praia ou fazíamos churrascos com os novos amigos, onde a conversa fluía animada, regada à cerveja gelada e ao som de Luiz Gonzaga, que nos trazia um pouquinho do Nordeste. Em 1975, veio nossa primeira grande alegria no Rio. Descobri que estava grávida. Nossa, minha gente, vocês não imaginam a felicidade que senti ao ver aquele teste positivo. Augusto ficou tão emocionado que chorou ao saber da notícia. Começamos a nos preparar para a chegada do bebê. Economizávamos cada centavo. Augusto fazia horas extras. Eu costurava roupinhas nas horas vagas. Quando Carlinhos nasceu, 1976, nossa felicidade parecia completa. Um menino forte, com os olhos do pai, segundo minha mãe que veio nos visitar, com o meu nariz. Os primeiros meses foram de adaptação, noites mal dormidas, a descoberta desse novo amor que é diferente de tudo que já sentimos antes. O amor de mãe. Minha gente, não dá para explicar. Só sentindo. Com a chegada do Carlinhos, decidimos que precisávamos de um lugar maior. Augusto tinha sido promovido no trabalho e pudemos alugar um pequeno apartamento de 2 quartos em Del Castillo, na Zona Norte. Não era um bairro chique, mas era tranquilo, com escolas próximas e um comércio bom. Foi nessa época que comecei a notar as primeiras mudanças no comportamento do Augusto. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho. Dizia que eram reuniões, jantares com clientes. No início, não desconfiei de nada. Afinal, ele estava crescendo na empresa. Era natural que tivesse mais responsabilidades
Não é mesmo. Mas então vieram os telefonemas estranhos. Alguém ligava e, quando eu atendia, desligava, ou Augusto atendia rapidamente e ia falar no quarto, longe dos meus ouvidos. O perfume diferente na camisa, as desculpas cada vez mais elaboradas para as saídas noturnas e fins de semana de trabalho. O ano era 1978. Carlinhos tinha 2 anos. Quando encontrei o primeiro bilhete, estava lavando o paletó de Augusto quando um pequeno papel caiu do bolso interno. Uma letra feminina. Delicada. Dizia apenas: saudades do nosso último encontro. Mal posso esperar pelo próximo. Come amor. R. Meu coração parou naquele instante. Fiquei olhando para aquele papel, como se fosse uma cobra pronta para me dar o bote. Arquem seria. Ar rapidamente. Comecei a revirar na memória todas as colegas de trabalho do Augusto que ele tinha mencionado. Havia uma Regina. Lombré. Seria ela. Naquela noite, não consegui dormir. Quando Augusto chegou, tentei agir normalmente, mas por dentro estava despedaçada. Queria confrontá-lo, jogar o bilhete na cara dele, exigir explicações. Mas então, olhei para o Carlinhos, dormindo no quartinho ao lado, e pensei: e se ele confessar? E se acabar tudo? O que será de nós? O medo me paralisou, medo de perder a segurança, de criar um filho sozinha numa cidade grande e desconhecida, longe da minha família, medo do julgamento dos outros, de ser a mulher abandonada, a coitadinha, e acima de tudo, medo de encarar que o homem que eu amava não era quem eu pensava que fosse. Então, fiz o que muitas mulheres da minha geração faziam: engoli o choro. Guardei o bilhete numa caixinha de joias e fingi que nada tinha acontecido. Convenci a mim mesma que poderia ter sido um mal-entendido, que talvez R fosse apenas uma colega de trabalho com quem Augusto tinha uma relação estritamente profissional, que o com amor era apenas uma formalidade, um jeito de falar. Mas no fundo, eu sabia, e nos meses que se seguiram, as evidências só aumentaram. Augusto cada vez mais distante, mais irritadiço em casa, mais ausente na criação do nosso filho. Os telefonemas misteriosos continuaram. Assim como as viagens de trabalho que pareciam sempre coincidir com fins de semana ou feriados. M1980. Quando eu já estava quase criando coragem para confrontá-lo, descobri que estava grávida novamente. Era um momento conturbado no nosso casamento. Mas confesso que senti uma alegria imensa com a notícia. Talvez, pensei, um novo bebê pudesse trazer Augusto de volta para a família, reacender o amor que parecia estar se apagando. Quando contei a Augusto sobre a gravidez, ele pareceu genuinamente feliz. Por algumas semanas, voltou a ser o marido atencioso dos primeiros anos. Chegava cedo em casa. Brincava com Carlinhos. Perguntava como eu estava me sentindo. Se precisava de algo. Aquele comportamento me deu esperanças. Talvez eu estivesse errada sobre a infidelidade. Talvez tudo não passasse de imaginação minha, alimentada pelo ciúme e pela insegurança. Nossa filha, Mariana, nasceu em 1981, trazendo nova luz para nossa casa. Uma menina linda, de cabelos castanhos e olhos grandes e curiosos. Augusto se derretia todo com a filha. Parecia encantado com cada sorriso, cada nova descoberta. Por um tempo, fomos felizes novamente. Ou pelo menos fingimos muito bem que éramos. Mas a paz não durou muito. Logo Augusto voltou aos velhos hábitos, às chegadas tardias, às desculpas esfarrapadas, o distanciamento. E eu voltei ao meu papel de esposa que finge não ver.
que aceita as explicações mais absurdas, porque confrontar a verdade seria doloroso demais. Os anos 1980 foram difíceis para o Brasil. A inflação galopante, a instabilidade econômica, a transição da ditadura para a democracia. Vivíamos tempos de incerteza, onde cada ida ao supermercado era uma surpresa desagradável com os preços sempre mais altos. Mas Augusto ia bem no trabalho. Tinha sido promovido novamente e agora ocupava um cargo de gerência na empresa. Com o novo cargo veio um aumento de salário, que nos permitiu comprar nosso primeiro apartamento, ainda em Del Castillo. Mas maior e mais confortável que o anterior. Também conseguimos matricular Carlinhos numa escola particular, algo que sempre foi importante para Augusto, que valorizava muito a educação. Foi nessa época que comecei a trabalhar como costureira em casa. Sempre gostei de costurar. Tinha aprendido com minha mãe e vi ali uma oportunidade de ganhar meu próprio dinheiro sem precisar deixar as crianças. Comecei fazendo pequenos concertos para vizinhos e conhecidos. Mas logo a notícia se espalhou e passei a fazer também vestidos, cortinas, roupas sob medida. Ter meu próprio dinheiro me deu uma sensação de liberdade que eu não conhecia antes. Podia comprar coisas para mim e para as crianças sem precisar pedir a Augusto. Podia economizar um pouco para emergências. Podia me sentir útil, além de ser mãe e dona de casa. Mariana e Carlinhos cresciam rápido. Carlinhos, já com 8 anos, era um menino inteligente e curioso, sempre com um livro nas mãos. Mariana, como 3, era pura energia, falante e sociável, fazendo amizade com todo mundo. Era o meu orgulho, minha razão de acordar todos os dias e seguir em frente, mesmo quando o casamento parecia apenas uma fachada. 1985. Aconteceu algo que abalou ainda mais minha confiança em Augusto. Estava arrumando o escritório dele em casa quando encontrei, escondida entre alguns documentos, uma foto. Uma mulher jovem, provavelmente na casa dos 20 anos. Luara, bonita, com um sorriso radiante. No verso da foto, uma dedicatória. Para meu amor, com saudades dos nossos momentos juntos. Eternamente sua, Regina. Então era Regina mesmo, a tal R do bilhete que eu tinha encontrado anos antes. E agora tinha um rosto, um sorriso, uma presença real que invadia minha casa através daquela foto. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Uma coisa era suspeitar. Outra completamente diferente era ter a prova concreta da traição nas mãos. Naquela noite, quando Augusto chegou, tive a segunda chance de confrontá-lo. As crianças já estavam dormindo. Estávamos sozinhos na sala. Cheguei a abrir a boca para começar, mas as palavras simplesmente não saíram. E se ele escolhesse ela em vez de mim? E se nossa família se despedaçasse? O que seria das crianças? Mais uma vez. O medo venceu. Guardei a foto junto com o bilhete na minha caixinha de joias, que agora guardava não tesouros, mas as provas da minha dor, e segui fingindo que nada acontecia, participando dessa farsa de casamento feliz que apresentávamos para o mundo. Os anos se passaram, as crianças cresciam, iam bem na escola, faziam amigos, começavam a ter suas próprias vidas. Eu me dedicava a elas e ao meu trabalho de costura, que agora tinha se expandido. Tinha algumas clientes fiéis e até comecei a fazer vestidos de noiva, que eram minha especialidade. Augusto continuava na mesma empresa, agora como diretor. As viagens de trabalho se tornaram mais frequentes. Às vezes ficava uma semana inteira fora de casa. Empate. Isso até me aliviava.
Era mais fácil suportar a ausência dele do que sua presença distante e fria quando estava em casa. 1990. Carlinhos entrou na faculdade de engenharia. Foi um momento de grande orgulho para nós. Ele era o primeiro da família a chegar ao ensino superior. Mariana, então com 9 anos, também se mostrava uma aluna brilhante, apaixonada por livros e histórias. Foi nessa época que conheci Ivone, uma cliente que se tornou amiga. Ela era separada. Tinha criado os filhos sozinha, depois que o marido a deixou por outra. Lembro da primeira vez que ela me contou sua história, enquanto eu ajustava um vestido para ela. Falou com uma naturalidade que me surpreendeu. Chamado aparente, como quem conta sobre um dia comum. Como você conseguiu? Perguntei a ela. Como suportou a dor? A vergonha. Criar os filhos sozinha. Ela me olhou com aqueles olhos serenos e disse: que vergonha. Conceição, a vergonha dele, que quebrou o compromisso. Não minha. E quanto à dor, ela passar. Um dia você acorda e percebe que está respirando normalmente de novo, que o sol continua nascendo, que a vida segue. E você segue com ela. As palavras de Ivone ficaram comigo por muito tempo. Eu as repetia mentalmente nos momentos de solidão. Quando a dor da traição voltava a me sufocar, seria possível que um dia eu também pudesse falar da minha situação com tanta serenidade que pudesse me libertar desse casamento que já não existia de verdade. 1995. Mariana, com 14 anos. Me pegou chorando na cozinha depois de ter atendido mais um daqueles telefonemas misteriosos. Augusto tinha saído apressado depois da ligação, dizendo que era uma emergência no trabalho. Era um domingo à noite. Mãe, o que foi? Perguntou ela, com aqueles olhos tão parecidos com os meus. Enxuguei rapidamente as lágrimas. Nada não. Filha, só uma dor de cabeça. Ela sentou ao meu lado. Pegou minha mão entre as suas. Mãe, eu sei o que está acontecendo. Eu não sou mais criança. Senti meu coração disparar. Do que você está falando? Filha. Do pai. Dos telefonemas. Das viagens. Das desculpas. Eu vejo como a senhora fica quando ele sai assim. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Parte de mim queria negar, proteger, lá da dura verdade. Mas outra parte estava cansada de mentir, de fingir. Por que a senhora não faz nada? Perguntou ela, com uma maturidade que me surpreendeu. É complicado. Filha, a vida nem sempre é simples como parece. Mas a senhora merece mais que isso. Merece ser feliz de verdade. Naquela noite, chorei abraçada à minha filha. Pela primeira vez, pude compartilhar um pouco da minha dor com alguém. Não entrei em detalhes. Não contei sobre Regina, sobre os bilhetes ou a foto. Mas foi um alívio não precisar fingir, pelo menos por algumas horas. Os anos seguintes trouxeram mudanças importantes. Carlinhos se formou em engenharia e começou a trabalhar numa grande construtora. Mariana entrou na faculdade de jornalismo. Augusto, aos 50 anos, foi convidado a se aposentar antecipadamente da empresa onde trabalhava, com um bom pacote de indenização. A aposentadoria de Augusto trouxe novos desafios. Ele, acostumado à rotina do escritório, de repente, se viu em casa o dia todo. Parecia perdido. Inquieto. As saídas continuaram. Agora, com outras desculpas, encontros com ex-colegas. Consultas médicas que se estendiam misteriosamente. Cursos e palestras que nunca ficava claro do que se tratavam. Em 2005, decidimos voltar para o Recife. As crianças já estavam crescidas, com suas próprias vidas no Rio.
E eu sentia uma saudade imensa da minha terra, da minha família. Meus pais já tinham falecido, mas meus irmãos ainda estavam lá, assim como os sobrinhos que eu mal conhecia. Para minha surpresa, Augusto concordou facilmente com a mudança. Talvez ele também sentisse falta de suas raízes, ou talvez quisesse uma chance de recomeçar. Longe dos erros do passado, quem sabe? Nunca perguntei diretamente. Compramos uma casa num condomínio no bairro de Boa Viagem, perto da praia. Era uma casa bonita, espaçosa, com um quintal onde eu podia plantar minhas flores e ervas. Como minha mãe fazia. Com o dinheiro da indenização de Augusto e a venda do apartamento no Rio, ainda sobrou uma boa quantia que investimos para complementar nossa aposentadoria. Os primeiros meses em Recife foram de readaptação. A cidade tinha mudado muito desde que saímos. Mais de 30 anos antes, estava maior, mais movimentada, com prédios altos onde antes havia casas, mas o aroma do mar, o calor, o jeito acolhedor das pessoas. Isso não tinha mudado. Reencontrar meus irmãos foi uma alegria imensa. João, Antônio, Maria e Pedro, todos com suas famílias. Seus filhos já adultos, alguns até com netos. Era estranho e maravilhoso, ao mesmo tempo ver aquelas crianças com quem eu brincava agora como avós. Augusto parecia bem no início. Fez amizade com alguns vizinhos. Começou a frequentar um clube próximo, onde jogava dominó com outros aposentados. Eu voltei a costurar, mais por prazer do que por necessidade. E comecei a participar de um grupo de artesanato na igreja do bairro, mas não demorou muito para que os velhos hábitos voltassem. A saída sem explicação, os telefonemas misteriosos. Parecia que nada tinha mudado. Apenas o cenário. A dor que eu achava que ficaria para trás no Rio de Janeiro veio conosco para o Recife. Foi então que, em 2010, tomei uma decisão que mudaria tudo. Carlinhos tinha vindo nos visitar com a esposa e o filho pequeno. Meu primeiro neto. Era um domingo ensolarado. Estávamos todos almoçando no quintal, quando Augusto recebeu uma ligação. Como sempre. Afastou-se para atender e, minutos depois, voltou com aquela desculpa já conhecida. Precisava sair. Era urgente. Depois que ele saiu, olhei para minha família reunida. Meu filho, tão parecido com o pai na aparência, mas tão diferente no caráter. Minha nora, uma moça adorável, que me tratava como a mãe que nunca teve. Meu netinho, um anjo de 2 anos que brincava alegremente no gramado. E pensei, eles merecem saber a verdade sobre o homem que chamam de pai. Sogro, avô. Naquela noite, depois que todos se recolheram, chamei Carlinhos para uma conversa, com o coração batendo forte. Contei a ele tudo. Os bilhetes, a foro, as décadas de traição, meu silêncio por medo e vergonha. Chorei como não chorava há anos, liberando um peso que carregava por tanto tempo. Carlinhos me ouviu em silêncio, os olhos fixos em mim, ocasionalmente apertando minha mão em apoio. Quando terminei, ele me abraçou forte e disse: Mãe, a senhora é a pessoa mais forte que conheço e merece muito mais do que viveu todos esses anos. Aquela conversa foi um ponto de virada para mim. Compartilhar minha dor com meu filho me deu uma força que eu não sabia que tinha. Nos dias seguintes, contei também para Mariana. Quando ela me ligou do Rio, sua reação foi de raiva inicialmente, não de mim, mas do pai e da situação que tínhamos vivido, mas depois veio o apoio. Oh, amor, a compreensão, fortalecida pelo apoio dos meus filhos. Comecei a planejar minha vida sem Augusto. Não queria um divórcio escandaloso. Não queria expô-lo, publicamente,
ou destruir a imagem que os outros tinham dele, mas queria minha liberdade, minha dignidade de volta. Comecei a me preparar financeiramente, guardando o dinheiro das minhas costuras num fundo separado. Consultei discretamente um advogado para entender meus direitos. E, mais importante, comecei a me preparar emocionalmente para o confronto que viria. Augusto percebeu a mudança em mim. Notou que eu estava mais independente, mais distante. Algumas vezes tentou se aproximar, ser o marido atencioso que raramente foi. Mas era tarde demais. O amor que um dia senti por ele tinha sido corroído pela dor e pelo desrespeito de décadas. 2012. Quando finalmente me senti pronta, sentei com Augusto para a conversa que deveria ter tido 30 anos antes. Mostrei a ele os bilhetes, a foto, as provas que tinha guardado todos aqueles anos. Falei da minha dor, da minha decepção, do meu arrependimento por não ter agido antes. Para minha surpresa, ele não negou. Não tentou se justificar com mentiras elaboradas como eu esperava. Em vez disso, correu. Chorou como uma criança pega em flagrante depois de uma travessura. Por quê? Augusto, perguntei. Por que fazer isso conosco, com nossa família? Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Um gesto que me lembrou do Carlinhos, quando era pequeno. Não sei. Conceição. Fraqueza. Talvez. Regina apareceu num momento em que eu me sentia inseguro, questionando minhas escolhas. Ela era jovem. Me admirava. Me fazia sentir importante. E valeu a pena destruir nossa família por isso. Ele olhou para baixo, envergonhado. Não, nunca valeu. Sempre soube que você era a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos. Mas era como se eu vivesse uma dupla vida, incapaz de abrir mão de qualquer uma delas. Pedi a ele que saísse de casa. Disse que precisava de tempo para pensar, para decidir o que faríamos dali em diante. Ele aceitou sem resistência. Foi para um hotel, enquanto procurava um apartamento para alugar. Nas semanas que se seguiram, passei por um turbilhão de emoções. Alívio por finalmente ter enfrentado a situação, raiva por tantos anos perdidos, medo do futuro sozinha, culpa por não ter agido antes. Meus filhos foram meu apoio nesse período difícil. Ligavam todos os dias. Mariana até veio passar algumas semanas comigo. Meus irmãos também se mostraram presentes. Especialmente Maria, que vinha me visitar quase diariamente. Augusto tentou uma reconciliação. Disse que tinha terminado definitivamente com Regina, que queria uma chance de reconstruir nosso casamento, que mudaria. Mas eu sabia que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. No final, decidimos não nos divorciar formalmente. Já estávamos velhos. A burocracia seria complicada. E havia questões práticas como planos de saúde e pensão a considerar, mas vivíamos separados. Cada um em sua casa, cada um com sua vida. Nos anos que se seguiram, encontrei uma paz que não conhecia antes. Dediquei-me mais ao meu artesanato. Fiz novos amigos. Comecei a viajar sozinha para visitar meus filhos e netos no Rio. Descobri que a vida podia ser boa. Mesmo depois dos 70 anos. Mesmo depois de um casamento fracassado. Augusto e eu mantivemos uma relação cordial. Ele vinha almoçar em casa nos domingos quando os filhos estavam visitando. Comparecia a aniversários e festas de família. Para o mundo exterior, éramos apenas um casal idoso que, como muitos, vivia separado por questões práticas. Em 2020, Augusto foi diagnosticado com câncer de pulmão em estágio avançado. Apesar de tudo o que tínhamos passado, senti uma dor profunda ao receber a notícia. Afinal,
Ele tinha sido parte da minha vida por quase 50 anos. Era o pai dos meus filhos, o avô dos meus netos. Quando sua saúde piorou, decidimos que ele voltaria para casa, não por reconciliação romântica, mas por compaixão humana. Não queria que ele passasse seus últimos dias sozinho num apartamento frio e impessoal. Cuidei dele por 8 meses. Foram dias difíceis. Vendo aquele homem que um dia foi forte e cheio de vida definhar um pouco mais a cada dia, Carlinhos e Mariana vieram nos períodos mais críticos, revezando-se para ajudar nos cuidados. Em seus momentos de lucidez, Augusto às vezes falava do passado, pedia perdão. Dizia que tinha desperdiçado a chance de ter uma vida plena e honesta comigo. Eu o perdoei. Não por ele, mas por mim, porque carregar o peso do ressentimento só iria me machucar mais. Augusto faleceu numa terça-feira de março de 2022. Em casa, com a família ao redor. Foi uma morte tranquila, como um sono profundo que simplesmente não tem despertar. O velório foi marcado para o dia seguinte. Numa capela perto de casa, familiares e amigos vieram prestar suas últimas homenagens. Pessoas falavam sobre o bom homem que Augusto foi, o profissional dedicado, o pai amoroso, o avô coruja. E foi ali, cercada por todas aquelas pessoas que conheciam apenas uma parte da história, que sentiam um impulso irresistível de falar a verdade. Não por vingança ou rancor, mas porque aquela farsa já tinha durado tempo demais. Quando chegou o momento dos discursos de despedida, pedi para falar. Subi ao pequeno púlpito. Olhei para os rostos atentos à minha frente e comecei. Augusto foi meu companheiro por 50 anos, pai dos meus filhos, avô dos meus netos. Muitos de vocês o conheciam como um homem bom, trabalhador, dedicado à família. Ele era tudo isso. Sim, mas havia outro lado de Augusto que poucos conheciam. Fiz uma pausa. Sentindo o peso do silêncio que caiu sobre a sala, vi Carlinhos e Mariana me olhando com apoio nos olhos, me dando a coragem para continuar. Durante 40 dos nossos 50 anos juntos, Augusto manteve um relacionamento extraconjugal, uma vida paralela que eu descobri cedo, mas optei por ignorar por medo, por vergonha, por amor aos meus filhos. Os sussurros começaram a se espalhar pela capela. Vi rostos chocados, alguns incrédulos, outros curiosos. Não estou aqui para julgar Augusto ou para manchar sua memória. Estou aqui para libertar a minha, para finalmente dizer em voz alta o que guardei em silêncio por tanto tempo, para que outras mulheres, talvez mais jovens, não cometam o mesmo erro que cometi, o de anular-se, de aceitar menos do que merecem, de viver à sombra de uma mentira. Continuai falando, contando nossa história com sinceridade, sem omitir minhas próprias falhas e fraquezas. Falei do perdão que encontrei no fim, da paz que veio com ele, e terminei com uma mensagem de esperança. A vida é curta demais para vivermos pela metade. Para aceitarmos menos do que merecemos, Augusto partiu agora para seu encontro com Deus. Levando consigo suas próprias verdades e arrependimentos, eu fico aqui, com as minhas cicatrizes, mas também com a liberdade de quem não tem mais nada a esconder. Quando desci do púlpito, o silêncio na capela era absoluto. Então, lentamente, pessoas começaram a se levantar. Primeiro meus filhos, depois meus irmãos, então amigos, conhecidos, até estranhos. Um aplauso contido, respeitoso, mas carregado de reconhecimento. Depois do funeral, muitas mulheres vieram falar comigo em particular. Algumas contaram histórias semelhantes à minha. Outras agradeceram pela coragem, pelo exemplo. Percebi que minha dor, compartilhada,
poderia ajudar outras pessoas a encontrar sua própria força. E agora, meus queridos, um ano após a partida de Augusto, compartilho essa história com vocês. Não para causar sensação ou para manchar a memória de um homem que, apesar de seus erros, foi importante em minha vida, mas para que minha experiência possa tocar corações, abrir olhos, despertar consciências. Se você está numa situação parecida, saiba que nunca é tarde para recomeçar, para exigir respeito, para buscar felicidade. Eu tinha 70 anos quando finalmente encontrei coragem para enfrentar a verdade. E mesmo assim, consegui construir uma nova vida. Encontrar uma nova paz. A vida continua me surpreendendo. Recentemente, comecei a dar aulas de costura para mulheres em situação de vulnerabilidade. Num projeto da igreja, ver o brilho nos olhos dessas mulheres quando terminam sua primeira peça. Quando percebem que são capazes de criar algo bonito com as próprias mãos, me dá uma alegria imensa. Meus netos, agora adolescentes, vêm me visitar nas férias. Sentamos no quintal, debaixo da mangueira, e conto histórias da minha infância no Recife antigo, da vida simples, mas cheia de amor que tínhamos. Espero que essas histórias fiquem com eles, que as passem adiante, que a memória de suas raízes os fortaleça nos momentos difíceis. Às vezes penso em Augusto, Regina, na vida que tiveram juntos em paralelo à nossa. Me pergunto se foram felizes, se o que sacrificaram valeu a pena. Não tenho respostas. Apenas a certeza de que todos nós, de alguma forma, colhemos o que plantamos. E você, meu querido, que chegou até aqui comigo nessa história. Obrigada por me ouvir, por dividir um pouco da minha jornada. Espero que leve consigo não a amargura de um amor traído, mas a certeza de que sempre é possível recomeçar. Sempre é possível encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, sempre você merece ser amado de verdade. Completamente. Sem meias verdades ou sombras. Um grande abraço do fundo do meu coração. Fiquem comme deux. E até a próxima história.